Olá, vamos então aqui continuando o quarto módulo, a falar sobre o que são os arquétipos. Bom, a palavra arquétipo, arquétipico e arquetípico e arquétipo e diversos tons, palavras diferentes, palavras semelhantes, é aquilo que traz o arco dos tipos de informação que geram o estado de perfeição. Arquétipo é uma palavra para definir o que busca a perfeição. Não vamos confundir perfeição com bondade, porque, por exemplo, existe o arquétipo da maldade, existe o arquétipo da porcaria, existe o arquétipo da beleza, existe o arquétipo do amor. Na realidade, a gente quando pensa em arquétipo, pensa assim, no sentido do absolutismo a respeito de um tema. Então nós temos os arquétipos dos signos, que a gente já começou a estudar, os arquétipos dos planetas, que é do que eu vou falar aqui nesse vídeo. O que acontece quando a gente está falando de figuras arquetípicas? Eu preciso lembrar, porque ele é um conhecimento que ele está todo guardado no nosso inconsciente. Então eu vou trazer aqui algumas memórias de alguns vídeos anteriores para a gente entender exatamente o que é arquétipo. Então, quando nós nascemos teoricamente uma folha em branco. Mas do ponto de vista astrológico não é tão em branco assim, porque a gente já chega com algumas ferramentas. Essas ferramentas são as figuras perfeitas para sermos quem somos. Mas dado o fato que a gente tem desconhecimento sobre essas figuras perfeitas, sobre esses exercícios perfeitos de quem somos, a gente acaba, digamos assim, guardando no bolsão do inconsciente as nossas informações de perfeição. Algumas pessoas vão ser felizes no anonimato. Algumas pessoas vão ser felizes se tornando figuras públicas. Outras pessoas vão ser felizes interagindo entre os dois mundos. Outras virando diversos personagens. Outras sendo um monopersonagem, uma pessoa fixa, determinada, racional e lógica. E cada um de nós é perfeito como já nasce. Mas, quando a gente está falando dos arquétipos, existe assim um excedente na busca por perfeição. Eu vou dar um exemplo simples para você. A Marilyn Monroe era um arquétipo da beleza, por exemplo. Né? O Seal, o cantor, ele é um arquétipo da voz. Ele tem uma voz que é praticamente uma unanimidade. Ou quando a gente pega assim um Beethoven, ele traz o arquétipo da perfeição. Olha, sendo surdo, ele fazia música. O arquétipo é uma pretensão, ele é um desejo da perfeição, ele é o lugar onde a gente guarda dentro do nosso inconsciente a busca pelo aperfeiçoamento da própria vida, não apenas da humanidade, mas de todas as formas de vida. E o que é tão importante para esse no nosso curso? E por que eu te dei isso aqui de bônus? Ora, por um motivo muito simples. Se você entender o arquétipo, você vai permitir que quando ele for necessário, ele chegue até você. Não para usar só em benefício próprio, mas para usar em benefício da humanidade. Quer ver um exemplo de arquétipo perfeito, de bondade? A Madre Teresa de Calcutá. Não é uma coisa incrível? Ela foi uma demonstração de um arquetípico humano perfeito na sua bondade. No exercício, a irmã Dulce, que é uma freira brasileira. Muitas pessoas são arquétipos, ninguém cria um arquétipo, tem que ficar bem claro isso, tá? Os arquétipos, eles nascem, mas todos nós carregamos a semente arquetípica. Isso que é o barato da humanidade. Todo mundo tem algum potencial, mas só vai vivenciar isso no plano da perfeição aquela pessoa que por algum motivo já tiver uma verve para experimentar isso. Mas a gente sempre em algum momento ou outro vai poder, como se estivesse assim numa feira de possibilidades, tomar posse desse arquétipo. Então entender, por exemplo, o que é a bondade, o que é a maldade, o que é a escolha, o que é a beleza, o que é a não beleza. Né? Quando a gente fala, por exemplo, do Corcunda de Notre Dame, num primeiro momento, ele é o arquétipo da feiura, mas ele carrega em si uma semente de bondade, então fica uma contradição. O arquétipo, ele carrega um pouco isso, ele carrega aquilo, né, de expectativa. Entender isso é legal? Para quê? Qual a função de entender o que é o arquétipo? O principal motivo é porque a gente vai
principalmente, começar a tomar posse de nossas próprias ferramentas arquetípicas. Eu, mesmo não sendo um lenhador, em uma circunstância de necessidade, eu posso ser um lenhador, mas eu nunca vou ser tão eficiente quanto um lenhador profissional e que tenha uma experiência naquela condição de lenhar. Tá? Mas pelo menos eu tenho a semente da possibilidade de, em uma circunstância adversa, poder também lenhar, ou seja, tirar a madeira para fazer um fogo, tirar a madeira para fazer uma ferramenta, tirar a madeira para fazer um móvel. E onde isso se encaixa nos estudos astrológicos? Olha só, cada grau do universo da mandala astrológica carrega uma figura de poder perfeito, uma figura arquetípica de perfeição. Todos os signos carregam a semente da perfeição. No caso de Áries é nascer, no caso de Touro, continuidade, no caso de Gêmeos, comunicar a continuidade, de Câncer, preservar essa semente, de Leão, explorar no sentido mais lúcido de produzir luz da semente, essa semente servir à humanidade, que é o princípio arquetípico de Virgem, essa multiplicação da semente levar a compartilhamento, que é um dos princípios librianos, a transformação desse compartilhamento, que é o princípio escorpiniano, e a expansão desse compartilhamento, que é o princípio sagitariano, depois que ele já se transformou, e aí o trabalho de se dedicar ao reconhecimento dessa semente, que é o princípio capricorniano, e Aquário, de fazer o possível para que ela possa ser preservada para o futuro. E aí então nós entramos na 12ª casa, que é o arquétipo de Peixes, que é onde todas as possibilidades são possíveis. Quando a gente faz esse passeio simples pela mandala, a gente descobre o quê? Que existe perfeição em tudo, mas é muito necessário que a gente saiba aonde nós estamos inseridos. Então, dentro do seu mapa, existe um arquétipo da perfeição, mas é também importante que você reconheça que o ponto-chave do teu mapa não é a perfeição absolutista, mas saber do conhecimento dele é que é o ponto. Este é o chamado. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um exemplo de música, de arte, mesmo que eu não goste daquele tipo de arte, isso não tira a condição de informação da sublimação da humanidade, do seu saber cultural e de todos os saberes agregados. Quando a gente vai para uma figura, por exemplo, como Elvis Presley, ele é um arquétipo musical, né? Ele trouxe essa informação. Quando a gente pega o Homem das Cavernas, a gente rememoria a história da humanidade naquela figura bruta, rústica, que representa a sobrevivência da humanidade. Quando a gente vê, por exemplo, uma figura religiosa, como alguns personagens hindus ou católicos, ou de quaisquer religiões que por algum motivo nos traga uma memória, aquilo traz um arquétipo. Buda é o arquétipo da busca pela bondade e da complacência e da compaixão, por exemplo. Jesus, a mesma coisa, em formas diferentes, com tecnologias diferentes, com pensares diferentes. Então, quando a gente está falando de arquétipo, a gente está falando da busca pela perfeição que a humanidade carrega, mesmo quando ela não pensa nesse assunto. Né? E aí nós temos os arquétipos dos planetas. Eu vou falar aqui um certo exagero sobre o que é muito bom ou muito ruim, mas você tem aí que fazer o contrabalanço, né, de entender que não existe radicalização. Aí, veja só, a gente não pode usar de radicalização, tá? Radicalização é quando, porque a Carmen disse XYZ é assim, não. É você interagir, pegar as informações que eu estou passando agora e usar, claro, do seu bom senso, da sua compreensão e, por que não, mais pesquisas. Porque, imagina, existem pessoas que defendem doutorados sobre os processos arquetípicos. Imagina que é um tema vastíssimo. O que eu vou colocar aqui são sementes para deixar que o seu próprio inconsciente, a sua própria natureza pessoal de um estudioso, de uma estudiosa de astrologia para o autoconhecimento, permita que a busca e a compreensão da perfeição
já está dentro de você, ok? E ao final eu vou ensinar um pequeno exercício para você fazer para permitir que isso seja algo vívido em sua experiência pessoal, ok? Então vamos lá. Primeiro, o que é o arquétipo do Sol? A luz, a iluminação, trazer a clareza, trazer a perfeição. Na mitologia, está associada a Apolo. Apolo é não a beleza do Vênus, da estética. Apolo é a beleza, por isso que a gente usa a expressão apolíneo, né? Quando está tudo perfeito, tudo está arrojado, arrumado, organizado, porque o Sol é o que traz a luz. Claro que se alguma coisa não está boa, vai trazer o quê? Todo sentimento de feiura, o máximo possível da vida, porque o Sol, ele ilumina, ele vai iluminar o que tem lá disponível. E qual é o propósito? Quando a gente está precisando de ajuda, a gente faz o quê? Luz! Quando a gente precisa enxergar as coisas, a gente tem o quê? Luz! E é interessante, o órgão que é afetado, né, pelo universo do estado solar são os olhos e o coração. Não é curioso? São dois princípios originais da existência da nossa marca nesse planeta. O coração, que garante a nossa vida, e o Sol, que aliás são dois sóis que a gente tem, né, os olhos. Olha que interessante. Dois sóis coloridos, castanhos, pretos, verdes, azuis, cor de mel. Para quê? Para que a gente possa enxergar a luz da existência. Quando uma pessoa, por exemplo, vem para esse planeta ou experimenta neste planeta não enxergar a luz, ou seja, quando ela está cega, o Sol dela ela vai buscar aonde? Dentro de si mesma, não só no universo exterior. E por que isso acontece? Porque cada um de nós tem a sua particularidade arquetípica. A própria necessidade de escuridão, no caso de um cego, é uma chamada, é uma tentativa de alcançar alguma forma de aperfeiçoamento. Então, quando a gente está falando de estado arquetípico, é conseguir enxergar que em tudo existe a possibilidade de perfeição, até na cegueira, porque é um chamado para despertar para alguma coisa interior. Olha como essa conversa é profunda, né? Aí nós temos o arquétipo lunar, a lua, a imensidão das emoções. Você quer ver um lugar onde a emoção é absoluta? No mar. Que é o lugar mais perigoso que o mar, mais atraente que o mar. Ele é perigoso por quê? Imagina se uma pessoa vai nadando até alto mar e ela perde a visão da ilha. Olha o risco. As nossas emoções são assim, levam a gente para lugares onde a gente precisa ter alguma conexão com o que é visível e viável para a gente poder entender melhor os nossos sentimentos. Quando a gente vai assim para uma radicalização nos sentimentos, para um excesso de sentimentos que chega a transbordar, é como se a gente estivesse perdendo a compreensão da nossa perfeição emocional, da nossa perfeição afetiva. A lua é o quê? É abrigar, é a aceitação das diversas fases. Lembra que tem um vídeo que eu falo que não são só 4 fases? 4 fases são a demarcação de cada dia 7 da semana, cada 7 dias uma demarcação de um ciclo. Mas nós temos muito mais do que 4 fases, nós temos, para saber imediatamente, pelo menos 8 fases. E quando eu começo a falar da condição arquetípica emocional, eu já tenho que considerar a aceitação de todas as minhas emoções e sentimentos. Por que isso é tão fundamental? Porque daí eu já começo a me aperfeiçoar e a me aproximar da perfeição que eu já sou. Estar nesse planeta é muito rápido. Quem lembra isso é o planeta Terra. Lá no seu mapa, o planeta Terra é representado por um círculozinho com um X. Em algum lugar, quando você desenha o mapa, você vai colocar onde está o planeta Terra. É o planeta Terra que determina que tudo tem limite, que a gente está aqui e que existe uma eternidade. Mas como humanidade, na condição de humanidade, é muito rápido. Às vezes 50 anos, às vezes 100 anos, às vezes alguns dias para algumas pessoas, algumas horas. Ele mostra o nosso limite. Isso também é perfeição, é o arquétipo do tempo. E aí quando a gente fala de tempo, a gente vai falar dos planetas pessoais. O tempo como o tempo do relógio, a gente vai falar de Saturno. O tempo como o exercício de ação é Marte. O tempo como exercício
do sentido de afetividade é Vênus. O tempo no sentido da comunicação é Mercúrio. E é interessante porque a gente também tem que colocar aqui o exercício do tempo da boa sorte, que é Júpiter. Cada um desses planetas, e todos os outros, são e carregam em si o arquétipo da perfeição. Então, por exemplo, quando a gente fala perfeição, sempre pensamos só coisas boas, mas um dos arquétipos da perfeição de Mercúrio, além da comunicação, além do poder de levar e trazer, infelizmente ou felizmente, não se sabe muito bem, é a mentira. Quer ver uma coisa simples? A mitologia. A mitologia é uma mentira para educar a população, que era como antigamente se fazia as coisas. Quando uma pessoa, por exemplo, conta uma mentira colossal, daquelas bem, né, terríveis, e que gera prejuízo para outras pessoas, a gente está falando de um arquétipo que gera prejuízos. Ou quando uma pessoa atua de uma forma tão malfazeja, que nem a bruxa malvada da Branca de Neve. Ela é um arquétipo da maldade, da inveja. Ela tem inveja da Branca de Neve. Né? Ela estaria associada, por exemplo, ao lado mais nefasto do exercício do planeta Plutão. Olha que curioso, ela não tem aquele poder de transformação, onde ela é a madrasta, linda, maravilhosa, e que de repente vira uma bruxinha se fazendo de coitadinha para fazer o envenenamento. O que tudo isso representa? Representa partes nossas. Se nós vivemos numa sociedade onde é estimulado que as fêmeas tenham invejas entre si, que a maturidade, no caso a madrasta, tenha inveja da juventude, a gente está impregnando de arquétipo malfazejo o pensamento coletivo. Ora, e como mudar isso? Esse é o ponto, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, por isso que eu estou dando ele para vocês de presente. Para quê? Para trazer um questionamento. Por que eu tenho que abraçar histórias, contos, questões que de alguma maneira, ao invés de fortalecer a vida, ao invés de ensinar o afeto e o amor, elas ensinam ou denunciam a imperfeição? Porque é para isso, para denunciar a imperfeição, para a gente ficar mais consciente da nossa impermanência. Então, voltando à questão dos planetas, no caso do Sol, uma das coisas que é o lado duro do elemento luz é a cegueira. No caso de Plutão, um lado duro do aspecto da capacidade de transformação é que quando eu esqueço que eu tenho capacidade de transformação, eu me torno um ser invejoso. Foi o que aconteceu lá com a madrasta malvada da Branca de Neve. Todo mundo conhece essa história, por isso que eu trago ela. E aí o que acontece quando nós temos um poder de comunicação e não usamos o nosso poder de comunicação? Quando nós perdemos o nosso poder de comunicação, nós criamos um hiato, um vazio. E a outra pessoa fica sem saber o que aconteceu. Como está acontecendo aqui, no momento, em algum momento deste vídeo, você sentiu assim um vazio. Esse estado vazio é exatamente isso, esse hiato. O que é o arquétipo? O arquétipo é quando já nós não temos mais o hiato. A gente sabe que a bruxa malvada da Branca de Neve é o arquétipo da inveja. Quando a gente vê a Marilyn Monroe, que é o arquétipo da beleza, quando a gente olha para Madre Teresa de Calcutá e não tem sombra alguma de dúvidas de que ela é o arquétipo da bondade. Aliás, o arquétipo de Netuno, olha que interessante, o amor incondicional, o amor que tanto a gente procura na humanidade, aceitando todas as formas de amor, aceitando todas as diferenças, é um amor muito netuniano. Não fica pensando que o amor netuniano é um amor sem responsabilidades. Não, não, é muito longe disso. É abraçando todos e todas as responsabilidades, inclusive daquelas pessoas que pensam diferente da gente, daquelas coisas que são diferentes da gente. Quando a gente fala de arquétipo, é a busca da perfeição, mas isso não pode ser entendido como superlativo de coisas boas, no sentido daquilo que é do nosso interesse, mas como o superlativo de uma ferramenta qualquer. Né? O Romário é um arquétipo do futebol, né? Por exemplo, uma pessoa que dança muito, como a Ana Botafogo, é um arquétipo do balé. Isso, ela carrega esse instrumento, ninguém inventa. Quem torna o arquétipo é a necessidade coletiva. Eu posso ser uma pessoa que posso atuar tão bem quanto Madre Teresa de Calcutá no
atuante bondade, mas se o universo coletivo não me elegeu, não serei eu a detentora desse arquétipo, entende? Mas nós, por já termos um arquétipo, nós sabemos que temos a perspectiva da semente, a possibilidade da semente. E não existem pessoas que possam reproduzir arquétipos. Esse é um dos outros elementos muito interessantes. Que cada um de nós já é perfeito per se. E essa é a grande sacada, né? E o exercício da gente entender por que alguns sonhos, fantasias, livros, filmes, ou figuras reais ou não reais, se destacam tanto. Elas se destacam exatamente porque, de alguma forma, elas tocam no arquétipo de uma necessidade que é coletiva. E acho que aqui cabe bem uma explicação um pouco mais detalhada. Então nós temos no plano individual a ação individual. Quando muitas pessoas querem a mesma coisa, essa ação se torna então o inconsciente coletivo. Entre o inconsciente coletivo e a ação individual, nasce um outro terreno, que é o terreno do mundo do receptivo e o mundo do ativo. O receptivo está associado ao feminino e o ativo está associado ao masculino, mas nada de relação com homem e mulher, tanto que uma mulher pode ser ativa e um homem pode ser receptivo. E nessa interação desses quatro elementos, o universo do inconsciente coletivo, o universo do inconsciente individual e o universo do receptivo e do ativo, eu preciso criar uma ponte de comunicação. O arquétipo é exatamente a ponte para eu saber qual é o caminho que eu vou. Sabe o que é mais barato? É que mais legal é que a gente nem precisa ficar conversando sobre isso. O barato é que o nosso cérebro sabe sobre isso. Lá, dentro do nosso inconsciente, dentro da nossa memória, seja a memória individual ou a memória coletiva, como se fosse uma nuvem, ele já carrega esse saber. Então existe aquilo que a gente pode entender como biblioteca universal. O que é a biblioteca universal? É um lugar invisível que guarda todos os saberes que a própria vida guarda e reserva. Você não precisa ensinar para a lagartixa como que ela vai cuidar da lagartixinha, da filhotinha dela que vai nascer no ovinho. Ela simplesmente sabe. Você não precisa ensinar para o elefante como cuidar do elefantinho. Ele simplesmente sabe. A elefoa sabe exatamente quando vai com a manada, quando que é a hora do machinho se separar. Por quê? Porque a vida já guarda essa informação. Mas nós, como somos humanidade e gostamos de pensar no assunto, a gente vai interagindo, até que a gente chega na onde? No arquétipo. E o arquétipo é o saber da perfeição, que é tanto para uma coisa muito legal, bacana e boa, como pode ser também para uma coisa terrível. O arquétipo da maldade. Um exemplo simples, além do da bruxa malvada, a gente pode colocar, por exemplo, aquele personagem que matou milhões de pessoas na humanidade com a guerra, com a Segunda Guerra Mundial, que eu não falo nem o nome. E por quê? Porque ele dirigiu todo um caminho, criou toda uma estratégia para mostrar até onde a humanidade pode ir no arquétipo da maldade. Olha que loucura! E isso foi importante para quê? Para a gente saber como estamos numa circunstância de risco a qualquer momento, se não usarmos as nossas ferramentas de bondade. A bondade é que leva à felicidade, não é a felicidade que leva ao bom. É a bondade que leva à felicidade. E o arquétipo, ele é uma lembrança de que existe o bem e de que existe o mal. E a gente precisa saber que se existe um bem absoluto, existe também um mal absoluto. E a gente precisa aprender a fazer o quê? Escolhas. O estudar os arquétipos tem exatamente esse princípio, o da gente aprender a fazer escolhas. Tá? Se eu exijo de mim mais do que eu posso dar, ou se eu não dou para mim aquilo que eu de verdade preciso, vai ficar sempre uma pendência. E os arquétipos naturais da humanidade vão ficar aí, sempre pululando na nossa cabeça, gerando inquietudes na nossa racionalização. Então, qual é o princípio de estudar a ação arquetípica, por exemplo, de uma ação marciana, que é a ação de agir, interagir e fazer acontecer? O povo fala, lá nos livros antigos, que Marte é o deus da guerra. E por que ele é o deus da guerra? No passado a gente precisava lutar por espaço territorial, como a gente continua agora também, né? E a ação é tão fundamental para quê? Para que as coisas possam de verdade sair do lugar.
E o que é a ação marcial arquetípica? Agir de forma pontual, instintiva, para efetivamente tornar as coisas a acontecer. Agora, se a pessoa nasceu com Marte em Libra, por exemplo, a ação pontual dela é diplomática. Se ela nasceu com Marte em Câncer, a ação pontual, digamos assim, de conforto é o quê? Abrigar, proteger. E quando uma pessoa dessas tem uma fúria, nossa, é terrível. Por quê? Porque ela sai da lembrança de que ela é perfeição. Então, aqui, esse vídeo é para trazer para você muito mais a curiosidade para você estudar. Porque se existem pessoas estudando por décadas o que são os arquétipos, nós não podemos querer que em alguns minutos isso fique solucionado. O meu trabalho aqui é só trazer a memória para você se instigar e, se o seu coração pedir, você estudar mais profundamente esse assunto. Porque ele é vasto, ele é profundo, e agora eu só vou deixar o pequeno exercício dos planetas, tá bom? Para o arquétipo de luz, é Sol. É Sol. Então é a interação com o Sol. Energizar as peças que são importantes da sua vida, por exemplo, é uma forma de trazer a memória do arquétipo de luz. Quando você quer trazer memórias emocionais, tomar um banho de lua, já escutou isso? Sim, tomar um banho de lua, tirar toda a roupa e tomar um banho de lua, talvez até caminhando na praia. Para quê? Para poder interagir e buscar esse caminho de aceitação das próprias emoções e dos próprios sentimentos. Do exercício de comunicação. Toda vez que você ajuda uma pessoa a se comunicar com outra, você está entrando no arquétipo da comunicação. Olha que loucura, você está sendo um pouco o Mercúrio de alguém, para alguém. Quando você vai para interação com o universo de ação para algo que você confia, que você acredita, tá com paixão, isso é o arquétipo de Marte. Então, conecte-se com as coisas que te geram paixão, vai lá e pratica. Claro que sempre convém, quando a gente está falando de exercícios arquetípicos, de ver se aquela ação ela é beneficente para todas as partes envolvidas, porque se não for, você já saiu do arquétipo, né? E aí a gente não quer entrar no arquétipo da maldade, certo? E aí quando nós vamos para a interação de Júpiter, levar a boa sorte para alguém, o desejo de boa sorte a alguém, levar uma memória mítica para alguém, para que ela possa confiar no futuro e no advir. Por isso que se diz que tem sorte quem leva alguma coisa para alguém. Isso não é mito, porque você está despertando a confiança no advir de alguém. Quando uma pessoa está muito triste, quando ela está deprimida, quando ela está angustiada, sabe qual é a melhor coisa que a gente pode fazer? Levar ela para ir fazer uma interação social com um lugar que precisa da ajuda dela. É incrível como a pessoa sai da depressão, sai da tristeza, sai da angústia. E sabe por quê? Porque desperta nela o desejo de bondade. Desperta o arquétipo jupiteriano de generosidade. Olha que interessante. É uma atividade muito boa. E por isso que mesmo pessoas que não são vocacionadas para fazer, digamos assim, ações sociais, 1 ou 2 vezes por ano ir para uma ação social é a lembrança de que carregamos essa verve da bondade. E isso gera energia de amor, gera energia de afeto, porque nós já carregamos isso lá no nosso inconsciente coletivo. Não é mágico? Não é incrível? Eu acho maravilhoso. E voltando, sobre o arquétipo do tempo, uma coisa inexorável é que todos nós vamos partir e que tudo acaba. Saturno nos ensina isso. Todas as coisas acabam de alguma forma, precisam passar pelo processo de transformação, precisam passar pela ruptura da mudança. Isso, por exemplo, através ou das finitudes ou através das mortes diversas que acontecem. Saturno nos mostra isso. Por isso que a gente tem essa questão ligada ao tempo, por isso que a gente tem essa questão do medo, da velhice, da maturidade. Mas se você estiver no tempo presente, olha o arquétipo do tempo. Você não vai ter tempo para ficar sofrendo o futuro, você vai viver no tempo presente. E isso já vai diminuir a ansiedade, isso já vai fazer o quê? Gerar energia para liberação da disciplina para fazer aquilo que é necessário ser feito. Esse é o arquétipo de Saturno, não é incrível? O arquétipo de Saturno é fazer o que precisa ser feito no tempo real e no tempo das coisas concretas. Como vocês já viram antes, Saturno rege a pele, rege os ossos, rege as concretudes da existência. O arquétipo de Saturno é um pouco sisudinho, sim, porque é claro, né? Esse lugar, esse terreno das coisas sólidas, nem sempre a gente quer se comprometer. A gente quer o conforto, quer o sonho, quer a alegria,
Mas e a parte que envolve o suor, que envolve a enxada? Todo mundo quer comer a fruta gostosa, a comida gostosa, o chocolate que vem do cacau, mas muitos de nós se recusam a enxergar que precisa do plantio. O arquétipo, ele sabe o que precisa ser feito. E o arquétipo, já sabendo o que precisa ser feito, quando nós instigamos os arquétipos coletivos, a gente precisa dar foco, tá? Para quê? Para que o nosso inconsciente vá lá buscar apenas aquilo que é o bom perfeito. E esse bom perfeito, ele é muito importante, por exemplo, quando a gente está dirigindo, quando a gente está usando uma máquina. Para quê? Porque a gente está na interação com as outras pessoas em circunstâncias de delicadeza, afinal de contas, um automóvel é sempre um automóvel. Ou quando a gente, por exemplo, tem alguma atividade arriscada para fazer, que coloca a nossa vida em questionamento, como uma interação com um esporte perigoso. A gente buscar o arquétipo faz com que a gente se apegue à vida, que a gente traga consciência para a vida, mas também tenha consciência da finitude. E isso nos torna seres mais enraizados em quem somos. Tá? Eu falei aqui do arquétipo de todos os planetas, mas eu falei, por exemplo, do arquétipo uraniano. Urano é um exemplo de arquétipo uraniano é Bill Gates, que apesar de ser escorpiniano como o Sol, ele tem um arquétipo uraniano. Ele pensou no coletivo, foi lá e fez o que era necessário pelo coletivo. Criou até, inclusive, uma empresa voltada para o que é de ordem coletiva, para trazer uma benfeitoria para o que é coletivo. Aí levou com ele o Mark Zuckerberg, levou com ele um monte de outras pessoas. Para quê? Para poder pensar no coletivo. Essas pessoas, elas deixaram as suas marcas no mundo já. Elas estão fazendo a sua marca no mundo, né? E elas só são quem são porque existiu todo um público que fortaleceu esse arquétipo. Olha que interessante. Então a gente só precisa aprender a escolher quem é que a gente vai aprender a fortalecer. E também sabermos escolher em nossa vida pessoal quais são os arquétipos que a gente vai despertar para que sejamos pessoas melhores nesse planeta. Lembrando, hein? É a bondade que leva para a felicidade. Essa é a mensagem mais importante. E é a maldade que leva para a infelicidade. E essa é uma mensagem muito importante do terreno dos transpessoais, Netuno, Urano e Plutão. E a gente não precisa ir muito longe, é só dar uma olhada nas biografias do mundo, das pessoas que fizeram história, das coisas boas e ruins, para entender realmente para onde podemos ir e quais são os caminhos que podemos seguir. Se por acaso surgirem dúvidas, eu espero que você as tenha, isso é um bom sinal. Deixa aqui a sua mensagem, manda o seu recado, a gente tem um grupo no Facebook, a gente tem aqui o lugar para interação no vídeo, a gente tem o e-mail, eu estou sempre disponível para responder as suas dúvidas e perguntas, não que eu saiba responder todas as perguntas, mas a gente tenta, ok? E um mar de bem para você e que a bondade, o amor, a alegria, a beleza e bem-estar e a prosperidade estejam na sua casa, na sua vida, em todas as escolhas que você fizer para tornar esse lugar um lugar melhor, esse planeta um planeta melhor. Até mais!